Fala pessoal, vou comentar esse desabamento de uma rocha no Capitólio, que teve algumas vítimas. E o que aconteceu? Primeiro, já estava visível que aquela rocha poderia desabar, porque ela estava desprendida ali já há muitos anos. Tanto que teve uma pessoa, que foi o Flávio Freitas, que fez um post dizendo que aquela pedra corria o risco de cair em 2012. Então ela já estava naquele estado ali totalmente com uma fenda no meio, desprendida, com a possibilidade de cair, desde 2012. E no momento ali que caiu, muita gente estava tentando avisar, porque já estava desabando um monte de coisa, desmoronando. E muita gente estava tentando avisar para as pessoas saírem dali. Agora, em segundo lugar, quer dizer, o que eu queria adicionar a isso tudo é qual é a diferença de se aplicar a ética de propriedade privada nesse caso. E é claro que tem muita diferença, muito mais do que parece. E fica mais visível com casos como, por exemplo, Brumadinho, onde teve uma barragem que se rompeu e matou muita gente e afetou a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas perderam sua casa e toda a sua propriedade. Essa é uma grande corporação. Aí você diz, grande corporação, mas é isso que você defende, ANCAP? Não, não é. Porque o ANCAP libertário defende empresas que seguem a propriedade privada numa livre concorrência sem o uso do Estado. O que acontece é que grandes corporações, elas têm os seus interesses já entrelaçados com os interesses do Estado. O Estado usa a grande corporação para lucrar e a grande corporação usa o Estado para ter o seu poder de interferência na concorrência. Então, o que é uma corporação? Ela não apenas é uma empresa que usa propriedade privada e concorre com as outras que usam propriedade privada, mas ela é uma empresa que usa o Estado para usar o poder de interferência do Estado, que é um poder antiético e violador de propriedade, para prejudicar a concorrência. Como que isso fica visível no caso de Brumadinho? Fica visível porque a empresa não teve punição nenhuma. Então ela acabou com a vida de muita gente. Algumas que faleceram, outras perderam suas propriedades e não aconteceu nada. Não teve punição nenhuma. Então esse é um caso em que a ausência de propriedade privada, o poder que essa empresa tem com a sua união com o Estado, custou a vida de muita gente, e a impunidade com certeza vai custar mais ainda. Porque quando você tem um crime impune, pode ter certeza que esse crime vai se repetir. Esse é todo o sentido da punição, é combater os crimes. Nesse caso já não é uma grande corporação, porque é um espaço considerado espaço público. Então é um espaço público, então ninguém é responsável. Toda vez que você vê a palavra público, entenda-se, ninguém é responsável. Espaço público, espaço pelo qual ninguém é responsável. Espaço privado, espaço pelo qual alguém é responsável. Então é por isso que a ética libertária aponta que todo espaço deve ser privado, deve ser propriedade privada, e dessa forma o dono se torna responsável. Então se alguma coisa acontecer ali e custar a vida de alguém, o dono pode ser responsável por isso. Por exemplo, uma pessoa qualquer, assim, um turista aleatório, já tinha percebido isso e postou esse risco. Que foi esse Flávio Freitas, que postou esse risco em 2012. Então você imagina pessoas que estão trabalhando ali diariamente. Esse foi um turista aleatório que foi lá uma vez e percebeu isso. Então imagina muita gente trabalhando ali diariamente. Por que essas pessoas nunca fizeram nada para corrigir esse problema, para corrigir esse risco? Porque ninguém é responsável. Essa é a chave. Porque aquele espaço é considerado de propriedade pública. Se a propriedade é pública, ninguém é responsável. É claro que uma propriedade privada pode ter o uso público. Então, se um dono é privado de algum lugar
quiser, ele pode tornar público o uso daquele lugar. Isso acontece mais ou menos com os quiosques. Então, os quiosques, eles meio que se apropriam de uma parte da praia e para você sentar ali naquela mesa, você tem que consumir os produtos do quiosque. Mas o que acontece? Que eu observo isso, por exemplo, quando eu tiro férias. Acontece que a parte que não tem quiosque fica toda imunda, porque ninguém é responsável por aquela parte. Já a parte que tem a consumação do quiosque, o quiosque se torna responsável por aquele lugar. Então, ela fica limpa, eles limpam a areia. Porque o pessoal é porco, caga na areia, mija na areia, suja a areia, joga frango, resto de frango assado na areia, joga fralda suja na areia. Então, se ninguém for responsável, fica ali. A praia se torna um esgoto, se torna um lixo, um lixão. Quando alguém é responsável, o que acontece? A pessoa quer que o consumidor queira estar ali. O consumidor quer um lugar que seja agradável para ele. Então, o consumidor paga para consumir os produtos, estar ali, o conforto, a comodidade e aquele lugar, aquele proprietário, para que ele consiga o lucro, ele limpa o lugar. Então, isso é melhor para o consumidor, melhor para o proprietário. Ou seja, como toda troca voluntária, ela é mutuamente benéfica. Ela gera valor mutuamente. Se um proprietário fosse responsável por esse local, é claro que essas pessoas estariam vivas hoje. Então, essa é a importância da propriedade privada. É salvar vidas. A responsabilidade pela segurança também. E, caso dê algum erro nessa segurança, também existe um responsável por isso. Ou de deixar um aviso ali, para as pessoas terem cuidado, não se arriscarem, ou de eliminar o risco. É claro que num espaço considerado propriedade pública, que na prática é estatal, na prática não é que não seja de ninguém, na prática o Estado controla, mas também não existe essa responsabilidade porque o Estado é um monopólio. Quando as propriedades são privadas e você não está satisfeito com algum serviço que está sendo oferecido, o que você faz? Você procura outro serviço de outro proprietário. Isso é a livre concorrência, é a base do livre mercado, que é baseado na propriedade privada. Quando você tem um monopólio, eu sou o Estado, eu tenho o monopólio da força, eu tenho o monopólio das armas, eu vou decidir como isso aqui vai ser usado e ninguém vai poder discordar, porque eu tenho o monopólio da força, e eu impeço você de tornar isso uma propriedade privada. O que vai acontecer é isso, ninguém é responsável. Você acha que alguém vai ser punido pela irresponsabilidade de ter deixado aquilo ali que estava óbvio que ia cair e ninguém fez nada? Que um turista aleatório sabia que aquilo ia cair e ninguém fez nada? Você acha que alguém vai ser responsabilizado por isso? Não. Exatamente porque é considerado propriedade pública. Por isso, ninguém vai ser responsabilizado. E por isso, aconteceu esse caso que deixou vítimas. Que não teriam sido vítimas se houvesse um proprietário. Por isso que é tão importante defender a propriedade privada, por isso que eu estou defendendo a propriedade privada nesse canal. Então, muito obrigado, inscreva-se no canal, torne-se membro do canal para você ter acesso a cursos, para você ter acesso a aulas semanais e às aulas que estão armazenadas. Inscreva-se para você não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.